Você quer economizar nos seus jogos igual eu fiz o ano todo e não perder as promoções? Então entre no Promobit e adicione o que você quer comprar na sua lista de desejos, que você será notificado assim que o produto entrar em oferta em algum lugar. Fácil e prático, né? Então use o Promobit a partir do link na descrição. Olá meus amigos, eu sou o Coelho do Japão e sejam bem-vindos a mais um guia de tudo que a gente jogou no Nintendo Switch, organizados em uma tier list. Lembrando que você pode encontrar os outros guias aqui na descrição do vídeo. Já tem alguns meses que eu avisei que em setembro o Nintendo Switch teria muitas coisas boas e que seria um mês difícil para a sobrevivência das nossas economias, né? Mas setembro trouxe não apenas os seus jogos já aguardados, como também grandes surpresas, o que o tornou um mês extremamente recheado de bons jogos. E é por isso que esse é o nosso guia 9 dos jogos lançados em setembro para o Nintendo Switch, que tem muita coisa boa. Então a equipe Coelho do Japão sentou na mesa mais uma vez para a gente decidir qual avaliação dá para todos os jogos que a gente jogou em setembro, e o resultado disso, 22 jogos classificados nas nossas tradicionais tier lists, e dentre eles algumas pérolas que, como de costume, vocês só encontram aqui neste vídeo porque ninguém mais fez análise. Então prepara sua pipoquinha, já dá uma olhada aqui na timeline do vídeo onde a gente organiza a informação, porque além de tudo que a gente já jogou, preparamos também um top 10 de outros jogos de setembro que tiveram destaque, mas infelizmente não jogamos, e se você jogou, pode aproveitar para dar o feedback aqui nos comentários. Beleza? Então deixa seu like, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho de notificações e bora começar. A primeira parte do vídeo são dos destaques de jogos que já mostramos aqui no canal, e eu quero começar com as pontuações que vocês estavam aguardando para WarioWare Get It Together. What's wrong with it? WarioWare Get It Together ganha o nosso selo de destaque cômico do mês para o Nintendo Switch. É um jogo que pode ser excêntrico, esquisito e parecer bem bobo, mas quando temos contato com o jogo completo, dá pra ver que esse não é um daqueles jogos preguiçosos e genéricos feitos apenas para arrancar dinheiro na base de uma IP famosa, tá? O jogo é extremamente divertido para multiplayer e acrescenta conteúdo útil mais do que o suficiente para valer o seu preço. E eu sei que é controverso, eu sei que não parece que vale, mas vejam a nossa análise completa, porque lá a gente explica o porquê que esse jogo surpreendeu nesse aspecto. O preço padrão de WarioWare Get It Together é R$250 ou $50 nos Estados Unidos. E a nossa avaliação do preço é que é um preço justo, por incrível que pareça. Em termos de localização, infelizmente não tem português. O ponto alto de WarioWare Get It Together é que ele é um jogo mais completo e melhor do que ele aparenta, enquanto que o ponto baixo é que a campanha poderia ser melhor. Em termos de dificuldade, a gente avalia que os comandos são fáceis, mas exigentes na reação, você tem que ter pensamento rápido. Então ele é fácil de jogar, mas pensa rápido. Em termos de versatilidade, que é a acessibilidade versus o desafio que o jogo apresenta, é que ele é excelente para um party game, porque ele tem algo aqui para todo nível de jogador. Agora vamos às notas. Em termos de visuais, WarioWare Get It Together, ele passa de ano pelo estilo totalmente excêntrico e original. Ele ganha nota 7. Em termos de trilha sonora, também mais ou menos ali ganha nota 7. Já em termos de diversão, o WarioWare Get It Together ganha 9. Em termos de gameplay, ele ganha nota 8. Agora em polimento, às vezes o jogo é meio não comparável com até mesmo outros jogos menores da Nintendo, então nota 7,5. Já em termos de custo-benefício, como eu falei, por incrível que pareça, nota 8. E a nota final da equipe Coelho no Japão para WarioWare Get It Together é nota 8,25. É um baita de um jogaço da Nintendo. Eu digo pra vocês aí, puxa os tambores, editor, se encaixa na nossa tier A. Melhor ainda, se encaixa na nossa tier A com uma estrelinha. Então recomendo muito WarioWare Get It Together pra vocês. Assistam a nossa análise, hein? Agora, amigos, bora sair de um jogo colorido para um título bem dark, mas que também é amado por milhões, e eu estou falando de Diablo 2 Resurrected. Esse é o game que no nosso guia 9 aqui ganha o selo de jogo pra viciar no Nintendo Switch. Diablo 2 Resurrected é um remaster meio que remake do clássico de PC Diablo 2. Ele é um jogo que continua bastante punitivo, bastante sombrio e viciante como sempre. Jogar online nesse game é uma experiência incrível e tudo no jogo tá em seu lugar, embora alguns pontos ele ainda esteja atrás do Diablo 3, como os seus lobbies. Mas a jogabilidade dele é muito viciante, é uma delícia. O jogo ele é clássico, então assim, mesmo que você
você estiver jogando com os visuais mais atuais, você vai sentir como se você estivesse jogando um jogo antigo, tá? Então caso você prefira Diablo 2 ao Diablo 3 no Nintendo Switch, e você ainda não tem nenhum dos dois, você pode ir no Diablo 2 porque tem toda a sua essência preservada, mas com visuais renovados e numa plataforma atual. Só lembrem-se, tá? Diablo 3 você pode jogar com os amigos dentro do mesmo videogame. Diablo 2 para jogar com os amigos você precisa jogar online, não dá para jogar no mesmo videogame. É um baita de um jogaço, horas infinitas de diversão, e ele se encaixa então aonde na nossa tier? Diablo 2 Resurrected também está na tier A. E um A com estrelinha. E agora é muito importante eu comentar sobre isso aqui com vocês, tá? O jogo em si, ele é um Tier S, viu? É um jogaço. Mas esse Tier S é enquanto o jogo ele tá rodando 100%, tá? Porque os servidores do jogo em qualquer plataforma, pelo menos até a gravação desse vídeo aqui, tem dado bastante dor de cabeça pros jogadores e tem sido uma situação vergonhosa. Aonde se você quiser jogar online, você muitas vezes tem que ficar esperando em filas muito longas e você muitas vezes não consegue, tá? Então acaba sendo algumas situações meio frustrantes. Não é sempre que acontece, mas quando acontece, cara, pelo amor de Deus, você pagou o preço de jogo novo. Isso não tinha que estar acontecendo, né, Blizzard? Mas cada vez mais eles melhoram esse sistema aí. Esse problema ter acontecido não é algo que, pelo menos pra gente, levou ao arrependimento. E quem mais sofreu com isso foram os jogadores que pegaram o jogo na época do lançamento, né? Mas é chato o suficiente pra descer o jogo da Tier S pra Tier A+. Ufa! Beleza, galera. Jogos pra diferentes públicos e bronca dada, o próximo jogo não vai passar por isso, porque aqui realmente tá difícil achar alguma bronca pra dar, viu? E o jogo que eu tô falando é Eastward. Caraca, maluco! Se o jogo ia prestar, isso era certo. Quando a publisher Chucklefish investe pesado no marketing de um jogo, não é à toa. E pra quem não tá ligado, essa aqui é a publisher de Stardew Valley, Inmost, Wargroove e Time Spinner. Todos esses jogos entraram no nosso top 200 melhores jogos do Switch. Eles são bons no que eles fazem. Mas amigos, o tiro foi mais forte do que o esperado. Uma ambientação e artes deslumbrantes, história super intrigante, personalidades ótimas, mesmo pra personagens secundários. E gameplay que mistura aí um Earthbound. Inclusive tá aí, talvez Eastward seja o jogo mais indicado para os fãs de Earthbound, pelo menos desde Undertale. Enfim, mistura Earthbound com os Zeldas top-down, tipo A Link to the Past, além de trilha sonora e animações fantásticas que dão aquele toque especial. Eastward, sem sombra de dúvidas, bate o tambor aí, entra na nossa Tier S do canal Coelho no Japão. É um baita de um jogaço e uma aposta certeira pro The Game Awards na categoria Melhor Jogo Indie de 2021 e talvez até mesmo um dos melhores jogos de 2021. Agora, amigos, falando de outras animações e arte, vamos falar sobre uma série referência em ambos, porque o próximo jogo é Ni no Kuni 2 Revenant Kingdom. Once upon a time, there was a world torn by endless war, and peace was a distant dream. Esse aqui ganhou nosso selo de antes tarde do que nunca no Nintendo Switch. Estreando nosso selo de antes tarde do que nunca. Pedroca vive inventando esses selos diferentes. Cada episódio novo tem um selo diferente. Enfim. Finalmente Ni no Kuni 2 chegou no Switch, galera. E esse game tem uma história que mescla muito bem clichês com coisas intrigantes para entregar uma história agradável, um combate simples, mas satisfatório. E é claro que uma arte que sim, não é do mesmo nível de qualidade da do primeiro Ni no Kuni, porque eles não estão mais com o estúdio Ghibli, mas ainda assim é uma arte lindíssima. Chegamos num ponto onde se tem um jogo de JRPG grande que não está no Nintendo Switch, esse jogo tá fora da festa, porque o Nintendo Switch é a nova máquina para os JRPGs definitivamente. E para completar essa lista de jogaços em setembro pro Nintendo Switch, que só tá tendo até agora no vídeo Tier A, Tier S, puxa os tambores aí, porque Ni no Kuni 2 Revenant Kingdom também é um jogo da nossa Tier S. Esse aqui é um ótimo jogo e a Bandai colocou um preço na loja BR que fica muito interessante, então fica aqui o agradecimento. Muito obrigado, Bandai, por localizar o preço para os brasileiros. Ele saiu de 300 reais em dólares para 160. Então, nesse preço, um jogo dessa qualidade, meu irmão, a Tier S tá valendo. Amigos, só que a Bandai não trouxe só uma bomba pro Switch esse mês, não. Eles mandaram logo duas. É a hora de saber como que Dragon Ball Z Kakarot se saiu no Nintendo Switch. Dragon Ball Z Kakarot ganhou nosso selo de destaque multiplataforma do mês no Suitão. Esse jogo foi tão carinhoso com os fãs da série, mas assim,
tão carinhoso que é tipo, se você odeia o anime Dragon Ball Z, ele bate uma nostalgia. Sim, exatamente, o Dragon Ball Z Kakarot, ele cria a nostalgia que você não tem pelo desenho. Parece ter sido um desafio tanto para Bandai Namco traduzir uma história que sempre foi retratada como jogo de luta em um action RPG. E existem espaços para melhorias e muitos momentos no combate onde jogadores de Dragon Ball Budokai Tenkaichi ou Dragon Ball Xenoverse vão sentir uma estranheza, mas você precisa se desvincular dessas experiências prévias e enxergar Dragon Ball Z Kakarot como uma abordagem diferente, tanto para os jogos de Dragon Ball Z quanto para os action RPGs, sendo um action RPG focado em chefes, que são as lutas clássicas da série. O jogo ficou bonito e competente no Nintendo Switch, e a trilha sonora tá com uma qualidade de gravação ímpar. Então puxa os tambores aí, editor, porque essa aqui é uma adaptação excelente. Tá pegando fogo aqui porque Dragon Ball Z Kakarot se encaixa na nossa Tier S. Eu já tô vendo nos comentários. Nossa, hein? Só tem Tier S, só tem Tier A. Então, chegou a hora dele, galera. Chegou a hora de Sonic Colors Ultimate. Amigos, olha só, era um jogo muito legal no Wii, eu sei que tem muitos fãs dele mesmo atualmente, não é uma experiência ruim, tá? E a minha namorada, que não se liga muito nessa parte muito técnica, ela gostou bastante dessa versão. Mas pro consenso da nossa equipe em geral aqui, Sonic Colors Ultimate ganhou o selo de poderia ter sido melhor, bem melhor. Sonic Colors é um dos jogos 3D do Ouriço Azul, que era sempre usado como grande exemplo de excelência moderna da série Sonic. Só que conforme esse jogo deixou de ser moderno, porque, né, o Wii já tem aí seus 15 anos de idade, né? Sonic Colors Ultimate voltou para as plataformas atuais. Mas se você não estava numa caverna no seu lançamento, vocês viram quantos problemas o jogo apresentou. Inicialmente, pelo menos na primeira semana ali, foi bem vergonhoso. Por mais que tenham misturado ali bug real do jogo com bug forjado só para criar treta na internet, foi uma treta só até mesmo para os desenvolvedores tentarem arrumar. E eu fico feliz de dizer que eles conseguiram arrumar boa parte dos bugs. Então, quanto a bugs, não há um problema. Mas mesmo o jogo rodando sem problemas, como diz aqui nosso selo, esse aqui poderia ter sido melhor, sabe? Ele não tá um remaster exatamente muito caprichado. O jogo deu uma envelhecida que não foi resolvida com o remaster. E o estúdio que fez ele usou uma engine nova que tá circulando por aí, e a engine em si se mostrou toda zoada. A versão de Nintendo Switch ficou nas mãos de uma empresa meio... enfim, a SEGA não deu o carinho que o jogo merecia, ponto final. Então, apesar da gente ter até comprado a mídia física, ser um jogo que foi divertido de jogar e que muitas pessoas gostam, pensando aqui menos com coração de fã e mais de uma forma racional, sobe os tambores, porque Sonic Colors Ultimate se encaixa na nossa Tier C. Tá bom, um C com estrelinha ali. Porque apesar disso tudo, ele foi um jogo muito bom na sua época e mesmo hoje ele pode agradar alguns fãs de Sonic. Olha, foi bastante coisa que a gente já mostrou aqui no canal e vocês podem encontrar esses jogos para saberem mais deles, as análises, dar uma olhada nas gameplays, nos links que vamos deixar aqui na descrição. Mas agora bora entrar aqui para nossa parte 2, as Review Lights. Então hora de algumas análises curtas com nota e tudo, mas que apesar de compactas, são bastante informativas. E a primeira é de um jogo que faz uma coisa muito interessante, prestem bastante atenção, porque esse aqui surpreende. Eu estou falando de Cruising Blast. Cruising Blast ganha o nosso selo de mecânica de gameplay interessante aqui no canal. Vou fazer uma comparação maluca aqui. Cruising Blast é o WWE dos jogos de corrida. Pra quem não sabe, WWE é aquele... Agora, voltando ao Cruising Blast, esse aqui é uma corrida maluca. As pistas, elas não tem nem volta. Ela vai de um ponto A até o ponto B só e acabou. Até porque nem tem como ter volta, porque pode acontecer do chão quebrar e várias maluquices. Mas é aí que tá. É tudo planejado pelo jogo. Existe uma série de eventos que são programados para acontecer quando o jogador chegar num ponto X. Como, por exemplo, cair um helicóptero bem na frente de você e você pensar, nossa, foi por pouco. Não, não foi. Na verdade, se você frear o helicóptero, ele não cai, ele fica parado ali no meio do nada. E se você der um turbo tentando acertar o helicóptero, ele acelera o processo e vai cair da pista. Enfim, é feito pra você não ficar pensando nessas coisas e simplesmente ir na emoção, e você vai sentir essa emoção, porque é uma loucura muito divertida, cara. O mesmo vale pros corredores. Se você usar 50 turbos, eles aceleram, e se você ficar 30 segundos parados, ainda consegue chegar em primeiro, mesmo com uma pista de volta única. Isso torna Cruising Blast um excelente jogo party, e é por isso que ele não tem um modo online competitivo.
objetivo? Não é esse o objetivo. Não tem como o jogo apresentar o seu teatro com vários atores diferentes, digamos assim. Deu pra entender o que eu tô querendo dizer? Ao longo das suas pistas acontece todo tipo de evento que é cômico e ao mesmo tempo hype, tá ligado? É bem da hora. É uma pena que o jogo peca um pouquinho no conteúdo, que é muito pouquinho, mesmo a sua campanha. São pouquíssimas pistas e elas se repetem mudando a temática. Então, tipo, pista no Rio de Janeiro, aí num circuito tem um dinossauro lá correndo atrás de você, e aí no outro circuito é a mesma pista, mas com uma invasão alienígena acontecendo. Tudo que tá no jogo é muito bom e divertido, mas é pouco. Dito isso, cara, a gente recomenda muito Cruising Blast pra você jogar com os amigos no multiplayer de sofá mesmo, lado a lado. Ou jogar com seu filho, cara, é muito entretenimento. Mas não é um jogo pra se aprofundar, no máximo é pra você pegar os itens e desbloquear os veículos secretos, que são malucos, incluindo tem um Triceratops. E tipo assim, você vai perguntar, Coelho, os veículos são malucos e hilários como? Tipo um táxi? Não, eu tô falando tipo um tubarão mesmo. O preço padrão de Cruising Blast é R$ 199 no BR ou $40 nos Estados Unidos. E a nossa avaliação é que é um preço um pouco caro, mas a experiência do jogo vale a pena. Em termos de localização, infelizmente o jogo não tem português, mas também nem tem texto no jogo, então não faz tanta diferença nesse caso. O ponto alto do jogo é que o conteúdo que ele tem é ótimo, enquanto que o ponto baixo é que tem pouco desse conteúdo. Em termos de dificuldade, é um jogo razoável, já que ele imita os seus reflexos. Em termos de versatilidade, é um jogo bom, ele tem boa acessibilidade porque as dificuldades extras garantem desafio suficiente para os jogadores mais experientes. E ele pode ser mais fácil também para quem não tem tanta experiência. Agora vamos às notas. Em termos dos visuais, ele ganha nota 8. E isso é mais pela arte do que pela qualidade gráfica em si. E essa arte louca que vocês estão vendo aí, cara, ela é totalmente proposital. É como se eles estivessem trazendo a nostalgia de um jogo de Dreamcast rodando nos consoles atuais, sabe? Ele não quer ser um jogo realista, ele quer ser um jogo com essa pegada mesmo. E ele consegue muito bem. A trilha sonora dele é ok, ele ganha nota 7. Em termos de diversão, que é o mais importante, ganha nota 9. Em termos de gameplay, nota 8. Em termos de polimento, como vocês podem ver aí, a nota é 7,5. Em termos de custo-benefício, passa de ano, mas é meio caro, então nota 7. E a nota final da equipe Coelho no Japão para Cruising Blast é nota 7,5. E esse jogo se encaixa aqui na nossa Tier B+. É, um B com estrelinha. Se você puder, joga Cruising Blast, talvez você se surpreenda. Agora, amigos, o próximo jogo é um que saiu depois do 2 e a gente vai explicar agora tudo certinho. Eu estou falando de Nexomon. E ele ganha o selo aqui de mais que um clone. Tá, olha só, Nexomon é o primeiro jogo na cronologia e ele foi lançado para celulares, né, para mobile. Aí o segundo jogo, o Nexomon Extinction, ele saiu para consoles e PC, incluindo o Nintendo Switch. Inclusive a gente fez até uma análise do jogo aqui no canal, que é essa que vocês estão vendo aí na tela, dizendo por que ele não é uma mera cópia, o que faz agora criarmos esse selo novo aqui. Agora, com o sucesso do Nexomon Extinction, o estúdio resolveu lançar o primeiro jogo, o mais antigo, para o Nintendo Switch, que é o jogo que estamos falando aqui. E aí o Extinction, que é o que a gente analisou e é o segundo jogo, eles estão lançando para mobile. Meio que para ficar a paridade entre as plataformas. Deu para entender, né? Bom, Nexomon 1 é completamente inferior em tudo ao Nexomon 2, né, o Extinction. É inferior em história, em personagens e sistema de combate, na dificuldade, que era um ponto muito elogiado do Extinction. Beleza, mas os desenvolvedores sabem disso e por esse fator ele também é um jogo bem mais barato do que o Nexomon Extinction, sendo que provavelmente no lançamento dele até deve ter rolado um erro na precificação na Argentina, o que fez o jogo custar menos de R$1. Tá, ficava ali R$1,50 com os impostos, IOF e tal. Mesmo assim, cara, é de graça isso, né? Só que o Nexomon Extinction é tipo top tier S. Então mesmo o Nexomon, o primeiro, sendo inferior, ele ainda é um jogo muito divertido, ele tem ótimos monstrinhos pra você capturar e treinar, e a história é bem legal. Mas é bem Pokémon, né? Tipo, tem um lendário perigoso e você precisa ficar forte e derrotar, já que você se mostrou um novato treinador muito promissor. Aqui na nossa equipe, o Pedroca, que é super fanboy de Pokémon, e também acabou se tornando um fanboy de Nexomon, ele fala que esse jogo é tipo um Pokémon Let's Go. Ele é um bom jogo de capturar e treinar monstros, mas só. Agora, esse Nexomon, ele vale
os R$50 da eShop BR, mas R$1,50, se ainda tiver esse preço na eShop da Argentina, cara, não tem motivo pra você, fã de Pokémon, fã de jogos no estilo Cat Monsters, não no mínimo conhecer o jogo. Afinal de contas, é um bom jogo. Apenas tenham em mente que o Extinction é muito melhor em completamente tudo. Caso vocês gostem, invistam uma graninha nele também. O preço padrão de Nexomon é R$50 na eShop do Brasil ou 90 centavos na eShop da Argentina. A nossa avaliação do preço é que ele é barato no Brasil, mas ridiculamente barato na Argentina. Só que infelizmente, em termos de localização, o jogo não está em português, tá? E é um RPG, né? Então é mais legal pra você entender a história. Agora, o ponto alto de Nexomon são os seus mais de 300 monstrinhos na Dex, e eles não são genéricos, cara, são ótimos monstrinhos. Já o ponto baixo é que ele é um Cat Monster meio arroz com feijão. Ele faz o básico ali sem inovar tanto. Em termos de dificuldade, ele é um jogo fácil. Não tão fácil quanto o Pokémon Let's Go, mas ainda assim é um jogo bem tranquilo. Ou seja, você aprende as fraquezas e forças ali, manda aquele ataque super efetivo que tá tudo certo. Em termos de versatilidade, depende. Ele é um RPG que se você grindar e buscar os Nexomon mais fortes, o jogo ele vai ser mamão com açúcar pra você. Se você quiser ir direto ao ponto, você vai ter que usar mais a sua cabeça. Em termos de visuais, Nexomon ganha nota 8,5. Em termos de trilha sonora, ganha nota 8. Em termos de diversão, nota 8,5. Em termos de gameplay, nota 7,5. Já pro polimento, a gente dá nota 7. Agora, em termos de custo-benefício, Nexomon definitivamente é nota 9. E a nota final da equipe Coelho no Japão para Nexomon é nota 7,75 e ele se encaixa aqui na nossa Tier A. In times immemorial, the Nexomon had a merciless king, but we stood strong, and a group of brave heroes found... Agora, seguindo aqui, meus amigos, para uma continuação e de uma série que ninguém estava esperando, temos Melty Blood Type Lumina. Esse aqui ganhou nosso selo de melhor jogo para um público específico, que é o público de luta, especificamente os anime fightings. Melty Blood é uma das primeiras séries desses anime fightings, né? Ou Japanese fightings, como o pessoal costuma chamar. São jogos com combos extensivos, gameplay muito fluido e estilo visual que ainda permanece parecendo um desenho. Alguns de fato são 2Ds com sprites e outros enganam, como o Dragon Ball FighterZ, né? Que é 3D ali, mas parece 2D. Melty Blood é um jogo da French Bread, que ajudou em BlazBlue Cross Tag Battle e ele tá por trás de Under Night in Birth. Ambos estão no Nintendo Switch e são bem melhores do que esse aqui. Porém, mesmo o pior jogo da French Bread ainda é muito, muito bom. Os personagens têm mecânicas ótimas, a fluidez, como de costume, do subgênero é impressionante e você demora 10 minutos para sair fazendo coisas incríveis. O gameplay desse jogo tem bastante auxílio também para iniciantes, o que é ótimo. E caso você queira se aprofundar, o modo de Combo Challenge é bem didático e tem bastante recurso para fazer aquele combo impossível. Além disso, tem bastante conteúdo offline para quem prefere desafiar a CPU ou desfrutar do modo portátil do Nintendo Switch em locais sem internet. Mas caso você queira jogar online, você pode jogar porque o jogo também roda extremamente bem. Não é a primeira opção que talvez você tenha nesse gênero, mas até pelo preço na Argentina, de novo a eShop da Argentina. Essa aqui é uma ótima sugestão para todo mundo e no geral, Melty Blood sai com um saldo bem positivo na avaliação. O preço padrão do jogo é R$ 265 na eShop do Brasil, mais R$ 56 na eShop da Argentina. E a nossa avaliação do preço é que ele é caro no Brasil e muito barato na Argentina. Em termos de localização, sem português. E é uma pena porque o jogo tem bastante texto. Agora, o ponto alto de Melty Blood é que a gameplay é excelente como o habitual da desenvolvedora. Já o ponto baixo é que talvez esse seja o jogo mais fraco dela, mesmo ainda sendo muito bom. Em termos de dificuldade, ele é um jogo razoável para difícil. Já em termos de versatilidade, é um jogo bem versátil, tá? Iniciantes vão se divertir rapidamente e jogadores avançados têm muito o que fazer no jogo, tornando ele uma ótima opção para todo mundo. Agora vamos às notas, amigos. Em termos de visuais, ele ganha nota 7,5. Em termos de trilha sonora, ganha nota 8. Em termos de diversão, nota 8,5. Já a gameplay do jogo, Tinina, ganha nota 9. Em termos de polimento, cara, é um jogo muito bem polido, também ganha nota 9. Em termos de custo-benefício, considerando o preço na Argentina, nota 9, definitivamente. E a nota final da equipe Coelho no Japão para Melty Blood é nota 8. E o jogo se encaixa aqui na nossa Tier A. Meu irmão, a gente já tinha avisado com antecedência que esse mês ia ser brabo. Agora passando para uma análise rápida, porque o último jogo, se a review demorar muito, vai mostrar o jogo inteiro. O próximo jogo para vocês conhecerem é Steel Assault.
Galera, esse jogo ganha o nosso selo de melhor jogo retrô do mês. Ele tem uma pegada retrô de jogos de ação side-scrolling. Steel Assault, ele vai incluir uma mecânica de cabo de aço que serve como recurso de mobilidade, e ele implementa isso muito bem. O gameplay é absurdamente agradável e ágil, dando batalhas de chefe que exigem estratégia além de reflexo. Steel Assault é excelente de se jogar do início ao fim. O problema é que essa trajetória, início ao fim, é mais curta que os cabos que o personagem cria. O jogo ele ia entrar aqui só para nossa sessão de impressões iniciais, de jogos que a gente não terminou. Mas aí, em menos de uma hora, já tá nas fases finais do jogo? Então vamos terminar ele logo de uma vez, né? Então se você é do tipo que não se importa muito com a duração de um jogo, pegue Steel Assault. A gameplay dele é incrível e talvez a única crítica é que em vários trechos compensa mais só sair correndo em vez de realmente superar os obstáculos e inimigos do jogo. Tipo, corre e chega com 1 de HP até o chefe ou até a próxima área, e aí quando morrer tudo bem porque você já pegou o checkpoint. Mas a gente sabe que no Brasil pagar aí 70 conto em um jogo que mesmo que você se arrisque nas dificuldades altas e no modo arcade, com só um continue vai te render aí no máximo umas 10 horas, é complicado, né? Eu realmente torço muito para que uma sequência desse jogo seja lançada com mais orçamento para fazer mais fases, porque jogar Steel Assault é traduzir o ditado popular: foi bom enquanto durou. O preço padrão do Steel Assault é R$70 na eShop BR ou $14 nos Estados Unidos. E a nossa avaliação do preço é que é um jogo caro pela duração. Em termos de localização, português está disponível. O ponto alto do jogo é a gameplay excelente, enquanto que o ponto baixo é a duração de 1 hora. Em termos de dificuldade, ele é um jogo difícil, mas não muito. Já em termos de versatilidade, ele é razoável para quem quer mais desafio. Agora vamos às notas. Steel Assault ganha para os visuais nota 8. Já para trilha sonora, muito boa, cara. Ganha nota 9 mesmo. Em termos de diversão, nota 8,5. Em termos de gameplay, nota 9. Em termos de polimento, nota 8,5. Já em custo-benefício, nota 5, galera. E a nota final da equipe Coelho no Japão para Steel Assault é nota 7,75 e o jogo se encaixa aqui na nossa Tier B+. É um B com estrelinha ali, porque realmente se não fosse a duração, ele poderia ser um jogo que encaixava ali numa tier maior. Partimos agora, meus amigos, para a parte 3 de impressões. Tiveram outros jogos que tivemos a oportunidade de jogar por algumas horas e queremos compartilhar com vocês, porque tem muita coisa boa desconhecida por aqui. Principalmente esse primeiro jogo aqui, Death's Gambit Afterlife. A fermenting thirst for revenge. Esse aqui ganhou o nosso selo de surpresa do mês, exatamente. Sabe quando você não tava lá dando muita coisa para um jogo e ele te surpreende, cara? Te surpreende em tudo? Pois é, esse aqui é Death's Gambit Afterlife. É um jogo que consegue ser um action RPG meio Souls-like, só que completinho e em 2D. A arte é um dos melhores pixel art do ano, cara. A trilha sonora é absolutamente excelente. Existem várias classes para você poder escolher, quests, equipamentos. O desafio é aquela delicinha que não é exagerada, mas te mantém atento o tempo todo. O enredo do jogo e a premissa são muito interessantes, a ambientação, enfim, tudo aqui foi bem feito, sendo um jogo ainda 2D pixel art simples, mas aquele simples bem feito que extrapola o B com estrelinha, o A e chega facilmente ao tier A+. Exatamente, eu parti direto ao ponto e esse jogo entrou na nossa tier A com estrelinha aqui, porque Death's Gambit Afterlife é uma pérola indie de 2021, estejam cientes disso. Agora bora misturar um jogo simples com um jogo AAA. É um hack and slash que se mostrou uma grata surpresa. Eu estou falando de Ultra Age. Sabe quando você faz um personagem de RPG e você coloca todos os pontos em um só atributo? Ultra Age fez isso com o seu combate. Ele é um hack and slash cuja ação é tão boa quanto parece nos trailers. É exatamente aquilo. No entanto, quando você tira o combate, ele é um jogo de 3DS numa resolução maiorzinha. O plot dele é muito simples, os cenários são bem pequenos, fechados e limitados, a ambientação é bem okzinha, enfim. O jogo ele não é ruim. Como eu falei, a equipe quis criar um combate excelente e eles realmente fizeram isso. É algo digno de um AAA, cara. Um jogo de grande orçamento mesmo. Só que o orçamento inteiro foi para a parte de combate e todo o resto do game ficou com baixo orçamento.
Na real, eu até acho que essa decisão pode ter sido boa. Pelo menos o jogo é excelente em algo, sabe? Melhor do que tentar tudo e não ser realmente bom em nada. E é por isso que Ultra Age se encaixa aqui na nossa Tier B. Um B com estrelinha também, cara. Esse jogo é uma recomendação boa para jogadores que gostam de um bom combate, uma boa ação, sem precisar de algo ambicioso. As demais pessoas podem ignorar esse jogo. Eu diria que ele é um jogo que tem o seu público. É isso. Agora, o jogo que fez mágica com o baixo orçamento foi esse jogaço brasileiro sobre mágica. E eu estou falando de Dandy Ace. Galera, esse game definitivamente ganha o nosso selo de sugestão econômica do mês pra vocês. Dandy Ace é um jogo sobre um mágico meio ruim que achava que era bom. E ele ficou com inveja de um mágico bom de verdade. Aí ele criou uma prisão que o mantém preso em um looping para que ele veja o seu rival sofrer continuamente. Mas Dandy Ace não vai ficar nessa pra sempre. Esse aqui é mais um jogo que conseguiu justificar de forma magistral o gameplay em looping de um roguelike. Fãs do jogo Hades podem achar aqui uma experiência muito semelhante, mesmo um deles sendo sobre mitologia grega e o outro sobre mágica. Sabe quando não tem nada a ver, mas tem tudo a ver? Então, claro, Hades é uma referência absoluta para os roguelites. E Dandy Ace é um modesto jogo brasileiro, porém, ele é melhor do que 80% do que os roguelikes lançados por aí. A gameplay de Dandy Ace é excelente e tem muitas builds incríveis que podem ser criadas. São mais de 1000 combinações que você pode fazer com as cartas do jogo. Os personagens e trilhas sonoras não decepcionam em nada, inclusive o vilão é facilmente um dos melhores do ano, tá? Ele é invejoso de um jeito engraçado, porque ele narra o jogo e é hilário ver ele fingindo que não tá torcendo pra você morrer. A dublagem brasileira ajuda muito nisso. Então galera, sem sombra de dúvidas, Dandy Ace se encaixa aqui na nossa Tier A. E gente, é um jogo que custa R$30. Sério, a menos que você odeie roguelike, não tem motivo pra você não comprar Dandy Ace. Um jogo Tier A por R$30. Ainda brasileiro? Ah não, cara, não perde essa, por favor. Jogue Dandy Ace. Suave na nave. Não é pra ficar se achando ainda. É, amigos, Dandy Ace seria facilmente o melhor jogo brasileiro do ano. Só que esse ano em específico tá complicado escolher só um. E mesmo só no mês de setembro, Dandy Ace tem um companheiro de Brasil que também é um absoluto orgulho nacional. E eu estou falando de Unsighted. Wake up. Unsighted ganha o nosso selo de destaque brasileiro do mês. Vou resumir. Pega o Metroidvania top-down com armas brancas e também armas de fogo. Uma história incrível onde os humanos são os vilões e os protagonistas são autômatas, o que é basicamente robôs com sentimento, ou entre aspas aqui, alma. Aí você pega esse Metroidvania e aplica uma sequência livre de fases, chefes e um mapa conectado, tipo Breath of the Wild. E pra piorar, você e os seus companheiros autômatas têm prazo para extinção. Então o jogo ele tem uma espécie de cronômetro que nunca para de avançar, tipo quando você tá jogando Pikmin, sabe? Ou mesmo, sei lá, Majora's Mask, onde o tempo é o seu inimigo. Isso tudo resulta em um jogo absolutamente incrível, vocês deveriam dar uma chance, porque Unsighted se encaixa aqui na nossa Tier A+. É um A com estrelinha ali. Esse aqui é um jogaço BR. Cara, você gostou de jogar Metroid Dread? Então confia, você já achou sua próxima compra. Simples assim. Agora você quer um outro jogo que simplesmente veio de lugar nenhum e chegou chegando? Então dá uma conferida em Astria's Ascending. Gods haven't chosen our fate. Our fate chose us. We are 8 heroes. Esse aqui ganhou nosso selo de boa adição ao gênero. Estreando nosso selo de boa adição ao gênero, adicionando a já ótima biblioteca de RPGs do Nintendo Switch, em Astria Ascending temos um jogo 2D, o que é bem mais raro para esse estilo. Outro exemplo, por acaso, é Child of Light. E aqui você já começa com 8 personagens na party, assim, chutando balde logo do começo. O jogo tem um bom sistema de jobs que pode ser explorado aqui com esses personagens, o que lembra um pouco de Bravely Default 2. E outra coisa que ele lembra, mas só lembra, é o seu combate, porque
porque nele também se acumulam pontos. Mas aqui não é para aumentar o número de turnos, e sim a força. E um dos jeitos de se acumular esses pontos de força é o personagem dar o seu turno para gerar um ponto. E o outro jeito é acertar um golpe de tipo super efetivo. Então ele é bem focado em utilizar os golpes certos, do tipo certo, para gerar bastante dano na hora apropriada, exigindo aí uma estratégia pelo menos moderada. A arte do jogo é um capricho à parte. A premissa, ela foge um pouco do convencional da massa, mesmo não sendo lá a coisa mais original do mundo. E os seus personagens, eles são ótimos em todos os sentidos, pelo menos pelo que a gente pôde conhecê-los até agora. E é por isso que Astria Ascending se encaixa aqui na nossa Tier A. Mesmo acertando em tudo, tem algo, né, no sentimento de jogar o jogo que impede a gente de querer dar um A mais ou um Tier S. Mesmo assim, não é um jogo full price, é uma boa adição ao gênero, enfim, é um jogo que vale a pena mais no suitão, né? O que é sempre bom, só tenha um hype moderado, mas pode ir que o jogo é maneiro sim. Demigods, ascend! Agora, saindo de um jogo inesperado para um jogo famoso que tava na cara que ia vir pro Nintendo Switch, Darksiders 3. Shattered by war's betrayal, will you answer? Esse aqui ganhou o nosso selo de destaque desafiador, galera. É, faltava só você, né, Darksiders 3. Agora a saga Darksiders está completa no Nintendo Switch. E Darksiders 3 vai trazer ótimos e desafiadores combates em uma ambientação apocalíptica já tradicional da série, já que os seus protagonistas, bom, eles são os 4 cavaleiros do apocalipse, né? O port do Darksiders 3 é uma montanha russa, digamos assim. O jogo, ele tá bonito pro Nintendo Switch, mas tem hora que não, porque eles tiram a iluminação de um trecho que era super iluminado no original, e aí fica meio estranho no Switch, sabe? A taxa de frames do jogo também em geral é bom, mas em geral, não em totalidade, tá? Tem umas belas quedas de vez em quando. A crítica, de modo geral, eu acho que tem pegado um pouco pesado demais. O Metacritic do jogo tá em 60. Isso, em boa parte, eu acho que é por causa de uma nota 4 que tem lá, e, meu, também não é pra tanto, sério. Na nossa opinião, Darksiders 3 se encaixa aqui na nossa Tier A também, cara. É um jogo bom, ele era pra ser um A+, mas vamos tirar esse maisinho, essa estrelinha aí, por causa das falhas pontuais do port. Mesmo assim, no geral, o jogo ele tá sim valendo muito a pena, ótimos combates e um hack and slash com boa exploração e progressão serão encontrados aqui nesse jogo. Tier A tá justo. Agora, meus amigos, nossa última impressão é de um jogo muito fofo, que é mais uma pérola perdida por aí. Eu estou falando de Kytaria Fables. Kitaria sought a hero to travel to Paul Village, make it their home, and lead the fight back. Galera, esse aqui é um Zeldinha. Ele é um Dungeon Explorer top-down e ele ganha o nosso selo de jogo cativante do mês. Além de Zeldinha, Dungeon Explorer, ele também é um jogo de fazendinha. Ó, fica aí uma dica, hein? Fãs de Rune Factory, alô? Prestem atenção, ainda mais se você for fã de Rune Factory e de Zelda top-down. Vixe, só faltou falar meu nome agora. É, eu sou bastante fã dos dois. A história de Kytaria Fables é boa, tem bastante mistério pra desvendar, a gameplay action RPG é bastante satisfatória. Aliás, satisfatória é a palavra aqui, ele faz tudo direitinho e ok, ele não entrega uma experiência robusta, mas ele tem uma proposta diferenciada o suficiente para ser um jogo válido e uma recomendação segura para vocês. E é por isso que ele se encaixa aqui na nossa Tier B+. É, isso mesmo, B com estrelinha. Deem uma chance a Kytaria Fables, vocês podem se surpreender. Restored for all. Nyanza, your quest awaits. E agora, meus amigos, vamos nos aproximando do final desse super guia pra vocês aqui, esse trabalhão que a gente faz a cada mês no Nintendo Switch. Chegando na nossa parte 4 aqui, as Quick Tiers. É hora de preencher esse quadro de tier list com os jogos restantes, tá bom? Então vamos super rápido. Primeiro começando com Underland. Esse aqui é um ótimo jogo BR de puzzle. Ótimo mesmo, um jogo muito legal. Ele acerta na proposta, ele acerta na dificuldade dos puzzles, na história e contextualiza tudo muito bem. Enfim, eu particularmente adorei esse jogo. Ele é um puzzle simples que eu vou deixar aqui no meu Switch instaladinho para jogar de vez em quando até terminar. Ele é um jogo que se encaixa facilmente na Tier B. Aí temos aqui Rift Adventure, que ele é um jogo que mistura ação side-scrolling em dungeons com um tower defense, onde você tem que conseguir recursos para proteger depois a sua vila de tempos em tempos. Rift Adventure é mais um jogo brasileiro mandando bem, dentro da proposta simples dele ali e com o precinho dele, tá? Então a gente tem que levar isso em consideração e você pode ver gameplay desse jogo aqui no canal para conhecer melhor
se você quiser tirar suas conclusões, porque Rift Adventure também se encaixa na Tier B. Agora temos Puzzle Car. Fechando a tríade mensal da Killbyte, olha só quantos jogos bons a Killbyte vem trazendo pro Nintendo Switch, hein? Puzzle Car não tem segredo, ele é um jogo sobre rearranjar peças de um tabuleiro e construir o caminho pro carro passar. Mas ele também não tem erro, é um puzzle fácil de entendimento e de fácil proveito. Ele é só talvez simples demais, tá? Então ele se encaixa aqui na nossa Tier C. E agora temos Honester Adventure. Quem agora também tá trazendo jogos brasileiros pro Nintendo Switch é a Gramic Games, que junto com a Isaías Game Dev trouxe o jogo do Honester. Eles estão começando, então todo o apoio é bem-vindo, galera. Mas vou ser bem direto com vocês e bastante honesto com a nossa experiência, tá? Honester Adventure é um jogo que a gente recomenda vocês pegarem só pra dar um apoio, tá? Porque infelizmente ele ainda fica na nossa Tier D aqui no canal. Eu digo isso porque existem certos problemas técnicos que impedem o jogo de avançar, fora o fato de ser um jogo iniciante, mas ainda, tá? Porque os desenvolvedores prometeram que eles vão fazer um bom patch de lançamento e eles estão ouvindo a comunidade e fazendo vários ajustes necessários. Então ouvir os jogadores é sempre muito bom e eles prometeram isso pra gente. Certamente os estúdios responsáveis vão crescer e melhorar cada vez mais. Eu já vi muitas vezes essa evolução dos desenvolvedores brasileiros, tanto que culminaram nesse ano insano de jogos excelentes brasileiros. E para o nosso próximo jogo temos Fist Fluffs. Para encerrar, uma última aberração da eShop argentina custando apenas R$2. Esse party game de luta entre gatinhos é uma dica final para vocês conhecerem. O legal é que dá para criar um gato customizável e de repente até mesmo replicar o seu felino aí da sua casa e botar para brigar nos diversos modos de jogo, se é esse que você quiser. Bom, os modos de jogo são majoritariamente competitivos e é um jogo competente, tá? E ele também tem um modo cooperativo, tem opção para todo mundo e ele se encaixa aqui na nossa Tier B. É isso aí, meus amigos, agora bora finalizar o nosso vídeo com a nossa Tier List final. Ufa, teve bastante coisa, né? Na nossa Tier D de desaprovados, temos aqui Honester Adventure. Agora bora partir para nossa Tier C de jogos ok. O primeiro deles foi Sonic Colors Ultimate, que ele consegue ainda uma estrelinha no C+. E temos também o Puzzle Car, que também leva um joinha. Partindo para nossa Tier B de jogos bons, tivemos Cruising Blast com uma estrelinha, tivemos Ultra Age também com uma estrelinha, Steel Assault com estrelinha e Kitaria Fables, que levaram B com estrelinha. Mas Rift Adventure, Underland e Fist Fluffs também não fizeram feio e ficaram ali na Tier B, dadas suas proporções e preços. Agora entrando na Tier A de jogos excelentes, tivemos WarioWare Get It Together com A+, Diablo 2, que também ganhou estrelinha, Death's Gambit e Unsighted, todos esses conseguem a estrelinha se tornando um A+. E aí tivemos Darksiders 3, Astria Ascending, Dandy Ace, Nexomon e Melty Blood. Não ganharam estrelinha, mas continuam aí na Tier A de jogos excelentes. E a nossa celebração mensal aqui do canal Coelho no Japão se encerra coroando como S na nossa Tier List de incríveis os jogos Dragon Ball Z Kakarot, Ni no Kuni 2 e Eastward. Galera, teve muito jogo na Tier A, hein? Foi um mês brabo e eu espero que tenha algo aqui pra todo mundo conhecer. Ou pelo menos ter mais certeza, ter um incentivo a mais. Enfim, talvez seja só para matar a curiosidade também. De qualquer forma, esse é um conteúdo que a gente prepara para vocês todo mês aqui no canal e que vocês não vão encontrar em nenhum outro lugar. Só que não acabou ainda, entramos aqui na nossa parte 5 do vídeo, cara, o top 10 que ficamos na vontade. Isso mesmo, setembro ainda teve muito mais jogos interessantes, então a gente montou aqui um top 10 para vocês de jogos que não podemos testar, então ficamos na vontade, tá? Vamos só compilar todos eles em um highlight final para vocês ficarem informados de tudo mesmo que chegou esse mês no Nintendo Switch. Então o Rabbit in Japan Editor pode puxar a música aí nesse ranking.
É isso aí, meus amigos, encerramos mais um trimestre do ano. Então agora vamos misturar as 3 últimas tiers e gerar o próximo Top 30 trimestral no Nintendo Switch. Top 30 parece muito jogo, cara, mas nesses 3 últimos tier lists que a gente fez, a gente cobriu mais do que 60 jogos, então tem muita coisa pra gente ranquear e ainda muita coisa vai ficar do lado de fora. Qual jogo será que vai ficar em qual posição no nosso Top 30 desse trimestre, hein? Quem será que vai ficar em primeiro? Bom, senta o dedo nesse sininho aqui do canal, porque vocês não podem perder esse e várias outras super produções que estamos preparando para vocês, tá bom? Fica aqui o convite para vocês darem uma olhadinha nos outros vídeos de tier list, né? Os nossos outros guias desse ano, que a gente vai deixar aqui na descrição para vocês, e passa lá na home do canal e dá uma olhadinha na nossa playlist dos rankings para vocês verem o top 30 do primeiro trimestre e o top 30 do segundo trimestre do Nintendo Switch. O terceiro trimestre tá chegando por aí e caraca, cara, isso aqui é um trabalho que a gente faz questão de fazer, que não costuma dar resultado no canal. Infelizmente esses vídeos não explodem, é uma pena, eu queria muito que explodisse, mas é um trabalho para vocês que estão aqui assistindo esse vídeo até o final, que é parte da comunidade que realmente quer conhecer os jogos, que se interessa. Então muito obrigado a todos vocês que assistiram aqui até o final. Se vocês assistiram até o final, escrevam aí, fantástico, Coelho! Mesmo se você não achou fantástico o vídeo, pelo menos assim eu vou saber que você chegou até o final. Aí você fala, fantástico, Coelho, pena que eu discordo, sei lá. Mas coloca essa frase pra eu saber que vocês chegaram até o final. E galera, eu faço um apelo aqui, tá? Esses vídeos aqui é exatamente o tipo de vídeo que vocês que realmente apreciam esse trabalho, cara, tem a chance de demonstrar isso mandando aquele super valeu, aquele cliquezinho ali que é tipo o super chat de vídeos normais, que fica ali do lado do like. Realmente isso ajuda pra caramba na nossa produção aqui e ajuda a gente a manter esses vídeos que são ultra mega difíceis de jogar, são muito trabalhosos, de escrever tudo e caraca, a equipe de edição rala também pra entregar um vídeo nessa qualidade e cara, é um vídeo longo, porque é absolutamente muito conteúdo. Então nesses vídeos, nos nossos rankings, cara, se você puder, pô, R$2 no Fornada pra você, R$5 no Fornada pra você, R$10, sei lá, quanto você puder, senta o dedo nesse super valeu aí, que realmente justifica e ajuda pra caramba, tá? Mas só se você quiser, só de você estar assistindo o vídeo aqui, você já super ajuda o nosso canal. Muito obrigado por acompanhar o nosso trabalho aqui, pode contar com a gente sempre pra fazer o melhor conteúdo que a gente puder e tamo juntasso, viu galera? Dito isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado por terem assistido. Outra forma de me apoiar é aproveitar aqui, ó, Black Friday, coelhinojapão.com/Amazon. Qualquer coisa que vocês forem comprar lá, entra no site através do meu link e aí você navega lá na Amazon e compra o que você quiser, que é uma mega forma de vocês me apoiarem. Compra lá o Nintendo Switch, seu PlayStation 5, qualquer coisa assim. E me seguir nas redes sociais, principalmente no Instagram, @RodrigoCoelhoC. Tem conteúdo exclusivo que eu não posto aqui no canal e lá no Twitter a gente sempre bate um mega papo por lá, tá bom? Então, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Lembrem-se sempre, sejam legais com as pessoas, pra nossa comunidade ser sempre maneira assim do jeito que ela é. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela audiência de vocês, a gente se vê no próximo vídeo e contem comigo sempre. Um tapa na pata do coelho pra dar sorte e até a próxima. Valeu!